mais delongas, vamos aqui então convidar ele, né? O nosso convidado especial de hoje é Edilson de Carvalho. Ele é escritor apucaranense, sociólogo, biblista, especialista em docência religiosa e doutrina social da igreja. Seja muito bem-vindo, meu irmão Edilson. Tiago, muito obrigado pelo convite, Ronaldo, pela rede de rádio 94.5, os nossos irmãos que estão assistindo aí. Espero hoje a gente conversar bastante, né? Nós vamos ter um papo legal hoje. Para encerrar o ano, Jesus nasceu, está no nosso meio, e nós vamos iniciar com muita esperança, né? Essa é a nossa proposta aí, esperança para o ano que está entrando, né? Tá bom? Eu tô com ele aqui já. Legal, olha, o Thiago está sempre atento, esse Thiago Bonés. Thiago atualizado, aí, Thiago. Legal. Ele é o cara dos livros. Muito bom, inclusive li ele rapidamente de ontem metade, hoje terminei. Adorei, viu, Ed? Muito bom mesmo. E, né, Ronaldão, olha... Isso, eu queria até fazer emendar o nome do livro que você perguntou, Thiago. Você perguntou o nome do livro. Sim. E por que periferias ali? Você usou no texto, né? Caminhando com Jesus nas periferias, né? Cortou um pouquinho ali. Mas... Então, né? Essa pergunta eu me fiz. Que o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, eles começaram a falar de periferia para lá, periferia para cá. E eu falei, mas o que será que são essas periferias, né? O Papa Francisco, ele fala de 3 periferias. Periferias geográficas, periferias existenciais e periferias sociais. E aí eu falei assim, poxa vida, o que ele quer dizer com isso? E aí fomos pesquisar sobre o que seriam essas periferias, né? Nessa começo de pesquisa, a gente entendeu que Jesus, na teologia lucana, que é o Evangelho de São Lucas, inclusive eu gosto muito, meu filho se chama Lucas por causa disso, a teologia lucana coloca Jesus a caminhar, Jesus está andando, ele sai lá da periferia da Galileia, né, vai passar por toda a Palestina e ele vai em direção à grande e sagrada Jerusalém, nesse caminho. E nesse caminho, ele vai se encontrando com as pessoas que estão em periferias, né, cada um dentro da sua realidade. Ele vai curando essas pessoas, vai salvando, né, como ele falou lá no anúncio da sua missão, né. E aí os papas começaram a fazer as exortações, documentos a respeito disso. Eu fui me aprofundando sobre isso, né? E aí acabou saindo esse livro, né? Que ele vai fazer exatamente, tentar responder a essa pergunta que você fez, sabe, Ronaldo? O que são essas periferias? O que quer dizer isso, né? Então, a nossa ideia era exatamente responder a essa pergunta que eu me fiz, né? Daí eu falei assim, poxa, tem mais gente se perguntando o que é isso. E aí a gente resolveu escrever esse livro, né? Muito, muito bacana, muito bacana. A gente sabe, né, quando a gente fala em periferia, pelo menos eu penso assim, um bairro muito afastado, geralmente pobre, né, que necessita, assim, de recursos, porque, enfim, favelas, né, mas é muito mais profundo, né, Ed? E nós temos 3 minutos antes do intervalo, mas queria que você aprofundasse essa questão aí, né? Que é muito importante dessas periferias humanas. Eu vou fazer, como é um caminho, né? Caminhando, inclusive o blog que nós chamamos O Caminheiro do Reino, né? Evangelho caminhando, né? Caminhar para anunciar a boa notícia que Jesus vem trazer, né? Nós seguimos lá. Primeiro, o nosso livro, ele vem com o prefácio, que foi assinado muito carinhosamente pelo Frei Jacir, lá de Minas Gerais, eu quero agradecer ele imensamente, né? Ele faz ali um breve prefácio. Aí nós colocamos a introdução, onde nós vamos fazer eu vou caminhar capítulo por capítulo, né? Vamos fazer de conta que nós estamos lá com Jesus Cristo. O espaço é seu. Isso. Iluminados pelo Espírito Santo, porque Jesus, o Espírito Santo vem, né? Nós ouvimos lá nessa pequena oração, unge e envia Jesus Cristo, né? Então, porque o Espírito Santo ele transforma, né? Então a ideia era que Jesus Cristo transformasse toda aquela realidade, né? Nós fazemos a introdução do livro, onde a gente faz uma pequena ambientação, a gente vai falar das leis da época que condenavam as pessoas à escravidão, que as leis começaram a se tornar, Deus dá as leis para nós, só que daí dentro da ganância nós corrompemos as leis e tornamos elas opressoras, né? Então, aí as pessoas acabaram, em vez de sendo libertas pelas leis, elas se tornaram
oprimidas pela lei, porque era muito difícil cumprir tudo aquilo, né? Então nós fazemos essa ambientação, explicamos um pouco sobre isso. O livro, ele é uma crítica muito forte da minha esposa, é que ele fosse uma leitura fácil, simples, né? Vamos dizer assim, fluente, sem jargão teológico, sem nada. Então ele é bem... O Tiago leu ali, ele viu que é uma coisinha bem... Não tem nada, você não tem que ficar lendo com 2 Bíblias na mesa, um dicionário bíblico, um dicionário... né? Exatamente. E aí depois disso, nós vamos para o próximo capítulo, que é o início da caminhada com Jesus, né? Nós temos tempo ali ainda, Ronaldo? Como é que tá? Tem. Tem pode ter um minutinho. Pode ficar à vontade. Tá. E aí, nesse início de caminhada, Jesus, ele vai passar, ele começa, antes dele começar a sua vida pública, ele passa por 3 provações, né? E essas 3 provações, vai explicar no livro o que significa cada uma, e é nada mais do que nós passamos no nosso dia, né? No nosso dia a dia, que é a fome, o poder, né? Que é oferecido para ele pelo inimigo, né? O quarto tema, isso daí é muito interessante, né? Porque Jesus, ele também tentaram corromper ele, né? Oferecendo para ele essas 3 coisas que nos é oferecida, que depois no quarto capítulo eu chamo as ciladas do inimigo, né? Que foram armadas para Jesus Cristo, que também nos é apresentado. Ele passa por essas ciladas, ele faz o anúncio que nós lemos ali na oração, sua missão, e ele é ungido, e ele é nosso profeta, isso pelo Espírito Santo. E aí ele vai começar a missão dele, né? No quarto capítulo. Nesse caminho, ele vai encontrar todo o sofrimento da época, né? Porque ele sai lá da Galiléia. A Galiléia era tipo assim, o pior lugar que podia nascer uma pessoa, e sai Jesus de lá, né? Sai o Salvador, o Messias, sai lá daquele lugarzinho que é a escória da sociedade era lá. Fica longe da sede do templo, é tudo ruim. E aí ele vem de lá, né? Que é a periferia. E aí ele vai encontrando as pessoas nesse meio caminho, vai se encontrando com elas, e cada uma ele tem uma atitude, que aí nós vamos falar no capítulo 6, que é Encontros de Jesus Cristo com as periferias humanas, e aí nós vamos falar o que era cada uma dessas periferias. No próximo bloco, você falando a respeito dos capítulos do seu livro que você acabou de lançar aí, né? Agora nós vamos começar a caminhar. Jesus vai sair, né? Mas aí nós vamos retomar. Nessa caminhada, eu vou abrir aqui porque senão eu me perco nos tópicos, né? Vai lá. Vamos pegar Apucarana, né? Nós vamos falar dos moradores de rua, né? Os nossos irmãozinhos de situação de rua. O Delei, que está ali de Campinas, ele é um batalhador nessa área, né? Colega de formação. Claro que a periferia é muito mais que isso, nós vamos pegar eles, né? Há 2 anos atrás, a campanha da Fraternidade, ela falou muito sobre isso. Essas pessoas se tornaram paisagens da cidade. Nós não enxergamos mais ela. Ela virou como se fosse um coqueiro, né? A gente passa, porque todo dia a gente encontra eles, e aí a gente simplesmente virou como se fosse realmente uma paisagem, um semáforo, uma placa, uma árvore, né? Nós nos acostumamos com eles. E isso não pode. Por que não pode? Porque como eles, né? Eles estão ali, estão em situação, mas muitas pessoas criticam, né? Mas não sabem a realidade de cada um. E Jesus, ele vai começar a fazer essa caminhada, como nós fazemos no nosso dia a dia. E quem que ele vai encontrar durante esse caminho, né? Então nós abrimos, cada pessoa, né, cada situação que Jesus conta. Eu trouxe aqui uma passagem, algumas passagens do Evangelho de Lucas, eu coloco ali e depois eu faço uma leitura sobre o que aconteceu, o que Jesus faz, né? O nosso primeiro momento, nós vamos encontrar os doentes da época. A pessoa doente da época, ele era excluído até do seio familiar, porque eles acreditavam que tinha doenças que era o demônio, né? Mas às vezes, hoje nós sabemos que a pessoa tinha outro tipo de doença. Mas naquela época era assim que funcionava. E ninguém queria conviver com essa pessoa. Então ela era excluída. O leproso, por exemplo, ninguém podia tocar nele, né? E aí são as primeiras pessoas. E Jesus encontra e acolhe essas pessoas. Eles andavam até com um sininho, né, Ed? Oi, cortou, Tiago. Eles andavam até com um sininho. Olha, leproso, todo mundo, né? Pra sair. Que era doente, né? Quando eles iam entrar na cidade, eles tinham que tocar o sino para as pessoas se afastarem deles, para não se contaminar, né?
Isso, e aí, imagina você, né? Você não podia ter um emprego. Quantas pessoas na nossa sociedade não pode ter um emprego? Que está em depressão, por exemplo. Porque a periferia, uma das periferias de hoje é essa. Né? Quantas pessoas que não são aceitas nos convívios sociais? Porque às vezes ela está com algum tipo de uma doença. Né? Então, são esses doentes que Jesus encontra. E qual que é o tratamento que ele dá? Esse tem que ser o exemplo. Né? E aí depois ele vai encontrar os pecadores. Aqui é uma coisa, depois nós vamos entender lá, lendo o livro, né? Os pecadores, né, na época, eles acabavam sendo muitos pecadores porque as leis eram muito rígidas. Elas foram corrompidas pelo algumas pessoas que dominavam, que eram a gente chama de os legalizantes, que era o pessoal que fazia a leitura da Bíblia da época, interpretava do jeito que ele queria, claro, porque ele tinha os interesses dele. E aí essas pessoas eram os pecadores. O nome mais correto é doutor da lei, né? E aí esse pessoal, eles se julgavam os melhores, e aí não queria ter contato com os pecadores, porque também se tornavam pecador. A lei era muito difícil, né? E aí hoje, quantos pecadores nós entendemos dentro da nossa leitura? Por exemplo, um migrante haitiano, ele está numa periferia geográfica. Sim. E nós não recebemos, né? Principalmente que a maioria alguns, né, são evangélicos, não são nem católicos. E aí a gente, né, claro, a nossa igreja católica, ela tem um trabalho muito bonito de acolhimento a esse público sem falar sobre religião, porque Jesus não falava da religião, ele falava de Deus, né, porque se ele toca nesse tema ficava problemático para ele, né? E aí ele encontra esses pecadores e salva os pecadores. E ainda tem uma passagem ali que eu coloco, né? Ele manda ir falar com o sacerdote. Ó, Jesus me curou, Jesus me salvou. Né? E aí depois nós vamos para os publicanos, que também eram os pecadores. Os publicanos, eles eram os caras que cobravam os impostos. E aí era o pior tipo de pessoa que existia. Porque o judeu não gostava dele, porque ele pegava a moeda, né, que era romana, não gostava deles. Eles eram... Vai parar daqui um minutinho? Um minutinho, Edi. Vai parar agora? Não, não pode continuar. E aí esses caras, eles pegavam dinheiro a mais e não devolvia, não mandava para o império. Então eles eram corruptos, né? E aí também era um pessoal que era, inclusive um dos evangelistas, ele era publicano. Poxa, um dos caras que acompanha Jesus, isso que nós temos que entender, a grandeza de Jesus nessa caminhada. Um desses caras, escreveu o nosso evangelho e fez parte do grupo de Jesus, um dos apóstolos. Então a gente fala de pecador, a gente fica com medo, a gente tem que ver essas coisas que Jesus fez, né? É verdade. E aí depois vem as mulheres, né? Depois do intervalo, vamos falar sobre as mulheres. A gente ia falar das mulheres, né? Então, da época também a vida era muito complicada, não tinha valor algum, elas eram como se fosse um bem. Até que tem uma passagem lá, né, da multiplicação de pães, tinham 5.000 homens, e mulheres e crianças. Então não fala das mulheres nem das crianças, né? Porque era como se fosse uma mercadoria. E hoje, dentro da pandemia, a gente viu muita violência, que também estão dentro das suas periferias, né? Que nós precisamos visitar. É uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que a igreja ela não tem resposta para tudo, né? Mas ela precisa estar com pessoas capacitadas que têm resposta e auxilia. A proposta da Igreja Católica é essa, né? De pessoas capacitadas ir ao encontro dessas pessoas. E nós temos que estar sempre se colocando a caminho, porque essas mulheres, elas precisam de uma atenção. E às vezes a gente virou paisagem para nós, né? E aí depois nós vamos falar das crianças que estão sofrendo, né, com essa pandemia, muitos órfãos, infelizmente. E aí cabe a nós olhar para isso também, né? Aí depois nós vamos falar dos humildes e pequeninos, que também são, para Jesus, são as pessoas mais importantes. O orgulho, a soberba aqui não vale nada. Né? Jesus, inclusive, dá uma dura, porque os apóstolos ali começam a discutir quem que era o mais importante. Fala, olha gente, vocês têm que ser igual a essa criança aqui, pura de coração, sem egoísmo, sem nada. Né? Depois nós vamos falar sobre os endemoniados, alguns tinham uma espécie de doença, né? E na época a gente lia dessa forma, né? Mas também tinha essa situação, que também era excluído da sociedade.
Uma situação muito complicada que nós vemos aí nessa pandemia, a gente tem muita cesta básica distribuída, que são os famintos. Aí você imagina, a pessoa não tem um trabalho, ela não pode trabalhar. Ela não é acolhida pela igreja, né? Porque ela não podia entrar no templo, porque ela estava em pecado. Sim. Ela não tinha dinheiro para ir lá comprar o pombinho, né? Para curar seus pecados. Sim. Ela vivia do que a sociedade na época dava para ela, né? Que são os famintos. Mesma coisa que agora. Né? Então não tem muita diferença o caminho. E aí a diferença é que a gente fala, né? A gente sempre insiste, né? Que Jesus acolhe essas pessoas. Ele faz a partilha do pão. E aí depois, né, nós vimos lá que Jesus, ele fala que vem para os pobres. E aqui nós temos um tema sobre os ricos. Por que Jesus, ele escolhe, ele dá a preferência pelo pobre, porque o pobre não tinha quem cuidava dele na época. Né? O rico, não tem problema você ser rico, mas você tem que partilhar. Né? Então é essa a função que Jesus chama. E aí nós vemos com a pior espécie, que eram os legalistas que levam a sociedade a excluir. Hoje nós temos legalistas? Nós temos. Quem que são esses legalistas? Né? Minha esposa, inclusive eu faço um comentário lá, que veio da minha esposa. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor de pena de morte. Verdade. Para nós, do documento da Igreja Católica, para nós cristãos católicos, nós somos contra os dois, pena de morte e aborto. Perfeito. Eu não posso favor da ser vida, cristão. né? Eu sou contra os A lei dois. primeira, ela tem que ser defesa da vida, né? E aí isso é um tema muito discutido em sociedade. Eu sou sociólogo, então enquanto sociedade nós debatemos, mas enquanto igreja nós temos nosso magistério, né? Nossos documentos, as nossas orientações, e nós temos que seguir isso. Né? Verdade. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da pena de morte. Poxa vida, isso não casa. Para um cristão não casa. Um cristão Ou católico diz, não casa. viu, Né? Ed? Me lembro aqui, rapaz, tem gente que é contra o aborto, mas diz assim, bandido bom é bandido morto. Bandido morto, olha só. Católico cristão não pode falar. Ele não fala isso, tá? Se ele fala, ele não é. Desculpa. Eu vou ser claro, né? Isso. Tá eu certo, sou leigo. Concordo. Não estou falando em nome da minha igreja. Eu não estou falando em nome da igreja, porque a igreja, quem fala em nome dela são os bispos. Mas do magistério da minha igreja, no documento da minha igreja é bem claro. As portas estão abertas. Se você é a favor da pena de morte do aborto, infelizmente, o caminho não é lá dentro da igreja. Né? E aí esses legalistas, eles cobram isso, mas eles cometem pecados. Né? E na época de Jesus Cristo era mais ou menos a mesma coisa. Era a mesma coisa. E Jesus Cristo vai, encontra até dos legalistas e acolhe. É isso que nós temos que ser. Né? Eu não sei, eu não sou médico, eu não sou um psicólogo, mas eu tenho que levar a boa notícia que Jesus veio trazer. Essa é a proposta. Né? E aí depois nós vamos lá, nós falamos sobre o reino de Deus, que ele é para todos. Isso é muito interessante, porque às vezes, você é de tal religião, você não é do reino de Deus. Lá na época tinha a mesma coisa, os samaritanos não pertenciam ao reino de Deus da época. Mas Jesus senta num poço e conversa com uma mulher, que ele não podia fazer isso, os apóstolos chamam a atenção dele, porque é contra a lei, não pode conversar com uma mulher casada e sozinho. E uma samaritana, né? Isso não precisava te explicar o que é isso, mas era tipo assim, vamos falar que eu não podia nem chegar perto dessa mulher. E Jesus faz isso e acolhe ela. Né, e salva ela. Né? Então, a gratuidade do reino de Deus, ele é grátis. Ele não tem que ter troca, não é prêmio de merecimento, que eu vou correr e vou chegar primeiro. Não é, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é amor e partilha e estar a caminhar em busca do outro. E aí nós vemos para os novos descartáveis, que Papa Francisco nos chama a atenção sobre isso. Que são as pessoas que estão com problemas psicológicos, né? Os migrantes. O Papa Francisco sempre fala sobre isso. Lá no livro a gente comenta bacana. E Jesus nos deixa um grande mandamento, que é o capítulo número 9. E aqui ele faz uma pergunta para nós. Quem é o meu próximo? Meu próximo é minha esposa Adriana. Que legal, né? Ela está do meu lado. Aí você tem que... Na época, o próximo era quem estava do meu lado. E Jesus questiona. O próximo é um pouquinho mais longe disso. Evangelho de hoje, né? No capítulo... né? E aí o capítulo 10, eu trago uma pergunta. Onde está o teu irmão? Vocês lembram que essa passagem? Deus pergunta para Caim, onde está teu irmão? E o que ele responde? De certo sou eu o responsável pelo meu irmão? E aí, quem está nos ouvindo? Onde está o meu irmão? Eu sou o responsável por ele? Se eu for cristão, eu sou responsável por ele.
Sem dúvida. Essa é a esperança do Evangelho, essa é a esperança, a mensagem que nós temos que deixar para esse 2022 que está entrando. Passamos por uma pandemia, essa pandemia foi uma tragédia, muitos perderam empregos, empresas, muitas pessoas estão com problema, nós temos muito órfãos, nós temos mães viúvas que não têm o auxílio do governo hoje, né? Nós não vamos entrar em critério político, nós estamos falando de políticas públicas, né? E aí nós vamos terminar com a conclusão, né? Que é que nós precisamos nos colocar em caminho, dentro da nossa comunidade, de uma igreja aberta e principalmente que o Papa Francisco nos convida, uma igreja em saída, para nós irmos buscar esses irmãos nessas periferias existenciais, geográficas e físicas e curá-los. O Evangelho é para curar Jesus e o Espírito Santo. Eles nos convidou, dando para os apóstolos, ele também faz esse convite que o plano de Deus não está completo. Ele precisa de nós. Depende de nós. Deus nos deu essa graça. E aí cabe eu, Edilson, responder. Onde está o meu irmão? E quem é o meu próximo? Né? Aí eu faço esse convite para todos vocês. Quem quiser comprar o livro, está um precinho barato. A gente não ganha muito. E aí todo esse dinheiro vai ser revertido para os nossos irmãozinhos em situação de rua. Obrigado tá mesmo. Ed, feliz ano novo, meu irmão. Deus abençoe. A bênção, que Deus nos derrame bênção e o Espírito Santo nos caminhe para transformar o 2022 cheio de esperança e transformação dentro do caminho e encontrar as pessoas que estão nas periferias. Tá bom? Amém, amém.